O Brasil Justiça desta semana vai abordar as peculiaridades da prestação jurisdicional na Amazônia, como os brasileiros vivem na Guiana Francesa e a exploração ilegal do ouro em zonas de fronteira do Amapá. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Gilberto Pinheiro. Magistrado há 30 anos, ele possui mestrado em Ciências Criminais e Direito Penal Ambiental pela Universidade de Coimbra. Dr. Gilberto, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. A honra é minha estar no Brasil Justiça para falar para o país inteiro, principalmente sobre a Amazônia. Dr. Gilberto, na Amazônia, quem trabalha na área do direito tem que conhecer as leis da natureza? Com certeza, se ele não conhecer, às vezes ele corre risco de vida. Por exemplo, você é juiz, tem que mandar fazer uma diligência, ou vai numa diligência, e o oficial de justiça, você marca um dia, ele diz, olha, doutor, é melhor ir nas mortas. O que é mortas? São as águas lá na região, em determinadas partes da Amazônia, principalmente na costa do Amapá e do Pará, existe a questão da maré. Então, o que é águas mortas? A questão da lua, não é? Quarto minguante, quarto crescente. Se você for na lua cheia e na lua nova, a maré está muito mais forte. Então, às vezes, por exemplo, é pau e algum problema, fica mais difícil a navegação. Então, você tem que observar isso. Janeiro, fevereiro e março, por exemplo, lua nova e lua cheia, até abril, pororoca, a gente tem uma expressão lá, pororoca brinca de pira, e você tem que ter cuidado. Então, você tem que saber, conhecer isto aí. E ele diz assim, olha, é melhor a gente ir nas mortas que está um leite. O que é um leite? A maré está calma, a região está calma, mais tranquilo. Então, são determinados termos que são conhecidos e a lei da natureza você tem que conhecer bem, porque senão você pode correr risco de vida. Qual a ligação das leis da natureza com a aplicação do direito? Você tem que, se você não se inteirar nestas leis da natureza, se você não tiver este conhecimento, você fica meio perdido. Então, por exemplo, às vezes o caboclo diz assim, olha, você está numa embarcação, você quer seguir em reta. Aí ele diz assim, doutor, ali tem um mupéua. Aí você diz, não, vai. Sabe o que é mupéua? Na nossa expressão, no nosso linguajar da Amazônia, são aqueles barrancos, sabe, que cobre aqueles barrancos de areia, aí você vai e encalha a embarcação, aí vai te dar um problema. Então, esta ligação, ela é muito grande, e que está inteirada na própria prestação jurisdicional, são peculiaridades da prestação jurisdicional, e quem trabalha na região tem que conhecer e tem que se inteirar. Conta então pra gente quais são essas peculiaridades. Aí são muitas, né? As peculiaridades na Amazônia. As principais. Tem tanta coisa assim. Você tem que observar, por exemplo, costumes, você tem que observar. A questão, por exemplo, como eu falei há pouco, você vai fazer uma diligência, você tem que observar as leis da natureza, o que? Lua cheia, lua nova, questão de tempo, sabe? Época do ano, isso tudo está ligado à própria prestação. Como é que você vai fazer uma diligência num local que às vezes está seco, sabe? O que é seco? Seco, às vezes tem pouca água, é um outro linguajar amazônico. Isto é importante para você conhecer, que senão você se perde e vai ter problemas. O senhor está publicando um dicionário com o vocabulário da Amazônia. Para quem é de outras regiões, precisa mesmo conhecer esse modo de falar? Com certeza, se eu chegar a dizer assim aqui, falar matapi, cacuri, mupéua, o que vocês vão saber? Com certeza você não entender absolutamente nada. Mesmo se eu disser assim, por exemplo, montar, você estava falando em prestação jurisdicional na Amazônia, não é? O caboclo diz assim para você, doutor, nós precisamos montar aqui o maguari. O que é montar? Montar não é montar no cavalo, montar na nossa linguagem amazônica é contornar, sabe? Então são termos que eu escrevi, inclusive escrevi um livro, estou escrevendo um livro e em razão disto aí, fiz um dicionário, porque o livro era muito grande e ainda não publiquei por causa deste dicionário, por causa dessas palavras, para poder entender este linguajar amazônico, que é totalmente diferente e que nós convivemos com ele. E quando esse dicionário vai ser lançado? Eu acredito, o dicionário é meu e mais de um professor, o professor Lobo. Nós temos aí umas 5.000 palavras e vamos chegar muito mais. Já está na editora, no Sejup, e acredito que este semestre vai ser lançado. E um outro livro que eu tenho, um romance, que já tem mais de 20 anos, eu escrevi de 79 a 83, não lancei, por causa principalmente destes termos regionais, que a gente precisa de um glossário para explicar melhor
o que significa. O senhor pode contar alguma experiência vivida na Amazônia como juiz? Muitas delas, né? Eu, por exemplo, eu fiz eleição suplementar, são coisas que poucos juízes fazem na Amazônia. Eu participei como juiz eleitoral, teve até um caso bem que o Brasil inteiro conheceu na eleição do Collor, foi que o Brasil falava que a onça que comeu a urna. Eu escrevi até uma crônica, na realidade não foi bem aquilo, mas a onça que comeu a urna era na época da eleição. Isto atrasou a eleição no Brasil inteiro por causa desta situação, e até uma situação cômica que eu escrevi esta crônica. Mas e como é que foi essa história, então? A história da onça foi o seguinte: eram três urnas eleitorais que ficavam já próximo ao oceano, era Valério, Viçosa e Arrozal, são 3 ilhas. Chaves tinham várias sessões eleitorais, só 2 na cidade, e o resto espalhado. Então tinha que mandar isto por embarcação para buscar naquela época, e o rapaz foi. E ele soube que uma onça tinha realmente comido um gado dele, e ele largou as 3 mulheres lá no Valério e foi atrás da onça. Não matou, nem encontrou a onça. Só que ele perdeu uma maré. Perdeu uma maré, aquela questão da prestação jurisdicional de peculiaridade. Perdeu uma maré, perdeu um dia. Só veio no dia seguinte. Quando chegou lá, chegou no 3º dia. Aí isso foi uma confusão. Quando eu cheguei em Belém, todo o Brasil, o exterior, Jornal Nacional, todo mundo, todas as emissoras diziam que uma onça atrasou a urna. Mas houve uma outra peculiaridade no segundo turno, esta assim. Houve um tremor de terra e depois um mesário saiu com as urnas e um jacaré pulou na perna dele e pegou, sim. Aí eu mandei que eles ficassem calados, senão iam dizer que o jacaré atrasou a eleição lá. E disse: não falem nada, que senão isso vai virar gozação no Brasil inteiro. Tá, mudando um pouquinho de assunto, muitas pessoas que vivem em lugares mais distantes na Amazônia utilizam o rádio. Como é que o rádio pode ajudar na prestação jurisdicional? O rádio é um utilitário, o rádio é muito importante na nossa região. Por exemplo, citação, intimação, você manda pelo rádio. No nosso caso, eu queria mandar, por exemplo, época de eleição, eu usava o rádio, tanto em Macapá, a radiodifusora, eu usava muito, que a radiodifusora ela entra no arquipélago do Marajó. E às vezes até para citação, interessante. Eu mandava assim, num local. Mandava: alô, alô, senhor fulano de tal, compareça ao cartório tal no dia tanto de tanto para tratar de interesse da justiça. Aí a parte principal vinha: quem ouvir esta mensagem, por favor, retransmita ao destinatário. A pessoa que às vezes não gostava ou que chegava e disse: olha, eu ouvi a mensagem e te comuniquei. Se tu não for lá, eu vou comunicar ao juiz. E a pessoa ia lá. Então o rádio, são coisas assim interessantes. Muito ágil, né? Muito ágil. O rádio ajuda muito. Você imagina naquela região como é que você vai comunicar alguém. E todo mundo ouve o rádio. Existe um programa de rádio na radiodifusora, a difusora de Macapá, uma das rádios mais antigas do Brasil, e que ela penetra. Então naquele horário todo mundo ouve. Então isto facilita muito, inclusive, o acesso do povo à justiça. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Gilberto Pinheiro, vai falar como os brasileiros vivem na Guiana Francesa. Não sai daí, a gente volta em instantes. As inscrições do 2º Concurso Nacional de Fotografia da MB foram adiadas para o dia 31 de agosto. Os 3 primeiros colocados receberão passagem e estadia para participar do 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais, o ENAGE, além de ter seus trabalhos apresentados durante o evento. O ENAGE vai ocorrer entre os dias 24 e 27 de outubro em Florianópolis. Os magistrados podem se inscrever no site www.amb.com.br/fotografia. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as peculiaridades da Amazônia. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Gilberto Pinheiro,
vai falar como os brasileiros vivem na Guiana Francesa. Doutor Gilberto, explica pra gente como é que é a vida dos brasileiros na Guiana Francesa. Guiana Francesa é um pedaço da França na Amazônia e é um território francês, é mais ou menos como a Ilha da Madeira para Portugal, o Havaí para os Estados Unidos, só que lá só tem serviço. Então o sistema é o euro e o brasileiro quer ir para lá, mas lá não tem condições assim para você ir trabalhar ilegalmente. Isso é um grande problema. Quem está legalmente está bem, mas quem está ilegal não está bem. E muitos brasileiros estão lá, 30% da população são brasileiros ou são descendentes de brasileiros. Então esta vida na Guiana Francesa é uma vida, certamente, quem tem seu emprego é bom. Agora quem não tem muitas dificuldades, né? O consulado brasileiro na Guiana Francesa, ele tem uma demanda maior do que muitas embaixadas. O que precisa ser feito para melhorar o trabalho no consulado? O consulado, devido a esta quantidade de pessoas, a procura é muito grande. Então, por exemplo, nasce um filho de um brasileiro que ele procura. A estrutura é pequena, deveria aumentar a estrutura para dar um apoio melhor aos brasileiros. Eu acho que isso nós já conversamos, eu já estive no Ministério das Relações Exteriores sobre isso. Acho que, inclusive, até já fiz documentos, já entreguei ao Ministro das Relações Exteriores para dar uma assessoria melhor para os brasileiros. Mas isso tem que capacitar, porque o que é que acontece? A Guiana Francesa tem muito mais brasileiro do que muitas embaixadas que o Brasil tem em outros países. E lá é apenas um consulado, não é? A gente sabe, logicamente, que a embaixada é em Paris, é só na capital. Mas a procura é muito grande. Então precisa dar uma estrutura maior até para atender os brasileiros que ali estão. O ministro das Relações Exteriores conseguiu atender a sua demanda? Pelo menos me respondeu, não é? Nós temos algumas demandas, nós tivemos problema de fronteira, porque a França ali, aquela questão, tem vários problemas ali, tem problema ambiental, tem problema de imigração e, evidentemente, o problema de garimpo que a gente vai tratar depois. Então, são três coisas diferentes. A questão da imigração, né? Vai muitos imigrantes, os imigrantes lá, tem mais imigrantes lá do que na própria capital. Então, a expulsão deles é muito maior do que na capital. E isto realmente é uma coisa horrível. A gente vê um irmão da gente, um brasileiro ser expulso, né? É uma coisa assim humilhante. E por quê? Porque nós realmente não demos trabalho para que este brasileiro possa ficar no país. Então esta estrutura que a gente sempre luta, não é? Por isto. E realmente sugerimos também ao governo brasileiro que quando conversa com o governo francês, para colocasse inclusive policiais que tivessem um trato melhor com as pessoas, um perfil, porque qualquer coisa, quando se chegava em São Jorge, eles expulsavam. E rapidamente, assim, então igualavam todo mundo por baixo. O senhor, como diretor da Escola Judicial do Amapá, realizou a primeira jornada franco-brasileira. Como é que foi o resultado desse evento? Foi importante pelo seguinte, aliás, o Tribunal de Justiça do Amapá foi o primeiro órgão a chegar na Guiana, porque nós temos obrigação de nos aproximar. Por quê? Por causa da questão jurídica. Então, por exemplo, quando eles querem uma carta rogatória, sai de Cayena, ia para Fort de França, agora já vai direto para Paris. Depois vem para cá e aqui vai Brasília e o caminho inverso é o mesmo. Então nós levamos, inclusive, uma juíza, a doutora Carla Deville, que fala muito bem português, para conversar, para falar para os nossos magistrados sobre como desburocratizar. E lá eles têm o pedido de providências. E até nós aprendemos muita coisa. Para quê? Para facilitar este acesso do povo à justiça, ou seja, desburocratizar. Que o nosso direito, como é romano, é muito burocrata. Isso a gente sabe. Então, para diminuir isto aí, para facilitar, então algumas coisas que a gente pensava, por exemplo, que era feito através de rogatória, não, às vezes pelo próprio correio se pode fazer. Isto foi muito bom e, logicamente, aproximar os dois judiciários. Este encontro foi positivo, deu bons resultados e certamente vai facilitar o acesso do povo à justiça e à prestação judicial, que é o nosso objetivo maior de toda a magistratura brasileira, inclusive, logicamente, a do Amapá, né? Agora eu gostaria que o senhor falasse como é que é a política educacional da Guiana Francesa. É importante
a educação deles. E a gente olha e diz assim, por que nós no Brasil não fazemos a mesma coisa? O garoto entra lá 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, e só sai à tarde. E além, logicamente, do francês, ele aprende mais 2 ou 3 idiomas. E estuda no sábado também. Após o ensino, assim, às 5, 6 horas da tarde, ele ainda tem uma opção se ele quiser fazer um esporte. Vocês incentivam. Se no meio da semana o nível do garoto diminuir, eles vão na casa, vai um psicólogo, um sociólogo, para saber por que o nível dele caiu. Ou seja, há um investimento maciço na educação. E eu acho que é isto que nós temos que trabalhar. Olhar o exemplo dos nossos vizinhos. Não, a França não, é nosso vizinho, está do outro lado do rio. No Oiapoque, é só você atravessar, é São Jorge. Poxa, bem na frente. Então, este tipo de exemplo é que eu penso que nós deveríamos adotar, sabe? Porque sem educação nós não vamos chegar lá nenhum. E um país tem que obrigatoriamente investir na educação. O senhor sempre foi ligado ao meio ambiente, está realizando em outubro um congresso ambiental que vai acontecer em Macapá. Haverá também a participação de franceses? Sim, um congresso ambiental nós vamos realizar de 2 a 4 de outubro, inclusive até o dia 15 de agosto, as inscrições são gratuitas, um congresso internacional com a participação inclusive do CRIDO, a maior instituição ambiental da Europa. Eles vêm de Limoges e vêm pela Guiana Francesa. Eles vão pegar Paris, Cayena, e nós vamos buscá-lo. Então virá, por exemplo, o professor Gerard Monadier, que é o diretor da escola, e mais 2 membros do CRIDO, que vai falar, inclusive, sobre esta relação fronteiriça envolvendo a Amazônia, envolvendo o meio ambiente, né? Nós vamos falar também sobre a questão do Código Florestal, esse reflexo do novo Código Florestal, da questão das leis de crimes ambientais, voltado também para a realidade da Amazônia. Isso é um congresso que os senhores estão convidados a participar e a conhecer Macapá, a capital do Rio Mar, a única capital cortada pela linha do Equador, ela é cortada no meio, e também pelo Rio Amazonas, é a capital banhada pelo Rio Amazonas. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Gilberto Pinheiro, vai falar sobre a exploração ilegal de ouro em zonas da fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juiz do trabalho em Blumenau é estar comprometido com uma atividade jurisdicional em tempo quase que integral, ou seja, presidindo audiências, fazendo sentenças, realizando despachos, estudando casos, analisando leis, enfim, está comprometido com a atuação da vara, respondendo pelos servidores e por todos aqueles que atuam de algum modo com o processo judicial. Estão abertas até o dia 4 de setembro as inscrições do 5º Encontro Nacional dos Juízes de Infância e Juventude da Escola Nacional da Magistratura. 50 vagas estão disponíveis no curso que será realizado de 16 a 18 de outubro no Tribunal de Justiça de São Paulo. Garanta sua inscrição no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre as peculiaridades da Amazônia e como os brasileiros vivem na Guiana Francesa. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Gilberto Pinheiro, vai falar da exploração ilegal de ouro em zonas da fronteira do Amapá. Dr. Gilberto, o senhor já percorreu várias áreas de conflito na Amazônia, especialmente no estado do Pará, como delegado, juiz e promotor de justiça. O senhor acha que pode haver um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente na Amazônia? Com certeza, não precisa mais desmatar. Já foi desmatado muito. A nossa região já desmataram, por exemplo, o equivalente ao estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul junto. Então não precisa mais desmatar, é só plantar agora. E o que é que nós precisamos na Amazônia? Uma política voltada para o meio ambiente e que haja equilíbrio. É possível sim, por exemplo, você plantar, mas saber como plantar e o que plantar. Por exemplo, o estado do Pará está entre os 5 maiores exportadores de frutas do Brasil. Produz o mamão papaya, o coco, a maior fazenda de coco que tem lá
está no Pará, não é? Banana, maracujá, enfim, o abacaxi. E isto pode ser também as frutas tropicais. O que nós precisamos aí é uma política agroambiental, principalmente trabalhando nos pequenos e micros proprietários, para que se possa trabalhar levando um desenvolvimento econômico sustentável, no jeito que nós, amazônidas, conhecemos. Existe garimpo ilegal no município do Oiapoque, que faz fronteira com a Guiana Francesa? Segundo o próprio prefeito do Oiapoque, ele disse que não existe. O grande problema do garimpo ilegal é na Guiana Francesa. Mas por que aconteceu este garimpo ilegal? Os próprios franceses foram que levaram eles para lá. Então levaram os brasileiros para lá, e lá sim existe muito garimpo ilegal. E os franceses chegam, destroem o material todo, é uma confusão muito grande, a questão até há mortes, mas o problema está na Guiana Francesa e não no estado do Amapá. O senhor que conhece bem a realidade da Amazônia, qual a solução para o Oiapoque? A solução para o Oiapoque é um território federal, a criação de um território federal. Por quê? Porque ali é muito difícil, a União não investe. E quando o europeu chega, ele olha aquela situação, ele pensa que o Brasil é igual, e quando não é. Então aquilo é a porta de entrada, é como se você entrasse numa casa e você vai ver o quê? O pátio. É o pátio que é bonito. Se você olha ali já está feio, imagine o resto. Então, se trabalharmos ali, houver, por exemplo, uma cidade bonita, aí você já puxa para quê? Para o ecoturismo. Isso vai gerar o quê? Qualidade de vida, isso vai gerar emprego, vai gerar melhoria. Por exemplo, estamos próximo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é a porta de entrada da Amazônia. E lá tem voos diretos para Paris todos os dias, tem 2 companhias, inclusive voos domésticos. Então, por exemplo, o europeu, quando ele vem para a Amazônia, ele corre por onde? Vai para São Paulo, 12 horas, depois para a Amazônia, lá são 8 horas. Então, aí facilitaria, haveria um aeroporto internacional no Oiapoque, aquilo iria desenvolver, e o europeu ia dizer, poxa, o Brasil é bonito. Então, ele ia melhorar a qualidade de vida e, logicamente, que a presença marcante da própria União no local, não é? Presença de trocas federais, a presença marcante iria evitar, inclusive, que brasileiros fossem para o outro lado à procura de emprego. Né? Por quê? Porque iria, com certeza, gerar emprego do nosso lado com qualidade de vida e que essa qualidade de vida que nós estamos lutando para o nosso povo. O senhor participou de uma audiência pública em Brasília sobre o acordo bilateral entre o Brasil e a França. O que foi tratado nessa audiência? É um acordo que foi assinado em 28 de dezembro de 2008, no Rio de Janeiro, e que nem o governador do meu estado, na época, e nem os próprios parlamentares sabiam. Este acordo cria uma zona internacional de 150 quilômetros na fronteira. Como eu falei, a maior fronteira que a França tem não é com a Espanha, é com o Brasil. São 675 quilômetros. Então vai permitir, por exemplo, que até tropas possam entrar. Em conjunto, claro, né? Mas este acordo está no Congresso, já foi assinado. E ele também é um acordo, eu digo assim, um acordo esdrúxulo, porque ele fere a nossa Constituição, porque ele permite, inclusive, a destruição no local de todo o material apreendido sem o devido processo legal. E a nossa lei, a lei ordinária, é muito clara, diz que qualquer material apreendido se vai para leilão, depois do trânsito julgado, ou seja, quando não tem mais nenhuma decisão, não tem mais a quem recorrer, depois do trânsito julgado, depois vai para leilão lá, você pode destruir em qualquer local. Isto é horrível para nós. Então, este acordo não vai ser bom para a nossa região. E eu temo que coisas piores possam ocorrer com isto. Caso esse acordo seja aprovado, o que o senhor acha que pode acontecer? Pode ocorrer tanta coisa. Eles, por exemplo, se você pegar um carro e sair de São Jorge até Caína, você vai ver um cemitério de carro. Que às vezes se furta um carro, se houver um roubo de um carro, seja de quem for, eles pegarem este carro furtado, roubado, eles destroem. E não quer saber de quem é. Você imagina, você chega em Macapá, aluga um carro e pretende ir para o Oiapoque. Mas no meio do caminho te furtaram. E se for empreendido. Então, este acordo ele vai permitir
este abuso de autoridade, ferindo a própria Constituição, ferindo a Declaração de Direitos Humanos, porque a Declaração de Direitos Humanos fala que toda democracia tem que ter o devido processo legal. Então isto não é bom para a nossa região. Isso o que vai acontecer? Vai acirrar mais, não é? Vai acirrar mais os ânimos. E um acordo, a gente tem que lembrar, foram acordos como este, que nós tivemos no passado a questão do contestado franco-brasileiro, que os franceses invadiram a nossa região lá. O estado do Amapá tem hoje, nosso território não dá 144 mil quilômetros quadrados. Nós pertencíamos ao estado do Pará na época, no final do século XIX. Eles invadiram, já tinham invadido 230 mil quilômetros quadrados e queriam muito mais. Mas foi graças ao Barão do Rio Branco que nós conseguimos vencer. Então eu digo que o Barão do Rio Branco deve estar se mexendo lá no túmulo nessa altura do campeonato, ele deve estar se mexendo, dizendo o que está acontecendo, por que estão fazendo isto, né? E nós, como magistrado e como amapaense, temos que dar uma grita, temos que gritar sobre esta aberração. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Roberval Bellinati, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, trabalho há mais de 25 anos na magistratura, sou professor universitário, atualmente leciono Direito Penal e entrei na magistratura porque amo a justiça, sempre acreditei na justiça, na solução dos conflitos, no cumprimento das leis. Para você ser um magistrado, você tem que acreditar. Eu acreditei que eu poderia ser um magistrado e consegui. Estudei muito para ser aprovado em concurso público. Pode acontecer o mesmo com você. Tenha fé. Como disse o Papa, Cristo bota fé nesses homens. Cristo bota fé naqueles que querem ser juízes. Acredite, estude que você vai conseguir. Felicidades. Agradeço ao desembargador Gilberto Pinheiro pela entrevista. Eu é que agradeço falar da Amazônia e de temas tão importantes para aquela região, uma região muitas vezes esquecida, mas que é bom conhecê-la. Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.